Pode dizer que só há corrupção lá onde há poder. Sempre nos disseram que a corrupção combate-se com a punidade, com os tribunais. Só que também sabemos muito bem que muitas das vezes os tribunais não conseguem acabar com este problema, porque os tribunais são entidades de poder e elas também podem ser corrompidas, razão pela qual muitas das vezes até em tribunais nós vemos, observamos, discutimos casos de corrupção. Mas então qual seria a melhor via para acabarmos com a corrupção? Na Argentina foi eleito o Júlio Milei, que é tido como sendo o anarcocapitalista, o controverso, que de facto está a ameaçar o socialismo, o capitalismo, e ele traz muitas fórmulas duras, rígidas, sobre como acabar, por exemplo, com a corrupção, que é um dos problemas da Argentina, e principalmente em África, razão pela qual o título deste vídeo. A corrupção é um dos maiores cancros da África, razão pela qual em África existem muitos índices de desemprego, por causa da corrupção, inflação, por causa da corrupção, porque a corrupção mata o empreendedorismo, ok? Acaba com a meritocracia, ou seja, só empreende, só está no ramo empresarial, só ganha projetos de concursos públicos, obras públicas, aquele que está ligado ao sistema. Mesmo a nível dos empresários, quando se, por exemplo, busca pelo dólar para poder comprar insumos, para poder revender, a corrupção também está presente nos bancos, quando o gerente do banco dá divisas àquele empresário e não àquele empresário em função de uma luva que ele recebeu. Logo, a corrupção é um dos cancros que mata o empreendedorismo em África e no mundo todo. A corrupção contribui sim para a inflação, porque a corrupção, desde o momento que mata o empreendedorismo, começam a faltar produtos da cesta básica na economia. Falta arroz, falta cimento, falta óleo, porque o empresário não consegue comprar e revender, o empresário não consegue plantar e cultivar, porque as divisas foram dadas àquele outro empresário para poder comprar carro e revender, poder comprar roupa e revender, ao invés de darmos àquele empresário que está na agricultura. Ou seja, a corrupção, né, que favorece o padrinismo, compadrio, exatamente, mas que mata o empreendedorismo. A desvalorização da moeda é também uma das consequências da corrupção, porque, claramente, quando não se produz, a moeda fica cada vez mais valorizada face à moeda externa, porque procuramos muito mais por moeda forte, podemos comprar a moeda estrangeira, ok? Quanto mais procuramos moeda forte, mais a nossa moeda perde valor. Ou seja, a desvalorização da moeda acontece em função da necessidade que nós temos de termos dólar e euro, podemos viajar, podemos comprar coisas para a nossa loja, para a nossa fábrica, para mostrar para os nossos amigos que também viajamos. Portanto, quando o turismo é feito mais para fora do que para dentro, atenção que as figuras públicas e figuras políticas deviam ser o exemplo de promover o turismo interno. Quando os nossos músicos, atores, políticos começam a passar férias internamente, viajar internamente no nosso país, ao invés de ir para fora, também obrigam-nos, a população em geral, aquela população que depende dos conceitos, dos hábitos do que os famosos fazem. Ele faz isso porque também o famoso fez, ele faz porque o famoso fez, ele veste porque o famoso vestiu. Como é que chama essa pessoa? Exatamente, diz aqui em comentários, se faz favor. Agora não me lembro da palavra exata. Dívida externa, claramente, a corrupção favorece, aumenta a dívida externa, exemplo pelo qual países muito pobres têm dívida externa muito alta. Quanto mais precisamos de dinheiro, em vez de produzirmos, mais buscaremos dinheiro lá para fora. Porque se eu tenho preguiça de produzir e se eu dou as divisas para aquele que compra bens acabados, em vez de dar produto, em vez de dar dólar àquele que produz mosaico e chapa e não só, claramente eu, Estado, eu, governo, vou ter sempre a necessidade de poder ter dinheiro já, ok? Dinheiro para quê? Poder pagar os custos fixos do Estado e também poder financiar aquela máquina que alimenta a corrupção. Claramente, vai sempre faltar dinheiro na economia e quanto mais falta dinheiro na economia, mais buscamos lá para fora, porque nós não temos tempo de produzir. Estágio aqui, afinal de contas, como acabar mesmo com a corrupção. Antes, por favor, meu irmão, faz um like nesse vídeo, subscreva, ativa as notificações, se faz favor, para não perder os próximos vídeos. Segundo Milei, ele diz que vamos acabar com o Banco Central, vamos acabar também com o poder. Ou seja, vamos retirar o Estado do poder. Pode dizer que só há corrupção lá onde há poder. Ou seja, entre o agente da polícia e o cidadão, alguém tem poder. Entre o utente e a senhora lá do registro, alguém tem poder. Entre o banco e o cliente, alguém tem poder. O cliente, vai lá, não é forrador, que não tem dinheiro. Ou surge corrupção lá onde alguém tem poder. Do momento em que o governo perde todo o poder sobre a economia, não tem banco central, não tem bancos públicos, não tem empresa pública, por causa da Angola, só na Angola, por exemplo, privatizada, TAG privatizada, não tem nenhuma empresa grande, a Indiama, por exemplo, privatizada. Desde o momento em que o Estado perde todo o poder, logo a corrupção desaparece. Acabar, por exemplo, com o Banco Central, acaba também com o poder do Estado em definir a taxa de câmbio, a taxa de juro, a
quantidade da moeda na economia, ok? Portanto, vai ter mais dólar, vai ter menos dólar, aquele que mais vender produtos, aquele que mais produzir vai vender para fora. Empresas todas são obrigadas a venderem produtos, a pagarem salários em dólar, por causa da Argentina. Nestes casos, se quisermos dolarizar nossa economia, vai ser importante vai ser importante chamar a atenção dos cidadãos, por exemplo, angolanos, por exemplo, não é? Que estão no estrangeiro, os imigrantes, mas enviarem para o país divisas para suas famílias, porque são as remessas dos imigrantes que também ajudam as reservas de Estado a nível de divisas. Tens uma família que está num país de moeda dólar ou moeda euro, fala já para mandar dinheiro, porque os imigrantes contribuem bastante para a balança de pagamento do Estado, ou seja, a quantidade de dólar que o país recebe depende muito também, depende em grande medida da remessa dos imigrantes. Precisamos ter um produto para vender, produtos que o estrangeiro precisa, ok? Atenção, remessa dos imigrantes é importante, vender produtos é importante, diferença produto acabado para termos maior margem de lucro. Não podemos mais imprimir moeda porque moeda não é nossa, moeda é estrangeira, ok? E uma vez retirando o poder do Estado nas empresas, nos bancos, até no sistema judiciário, ok? Privatizar tudo, ninguém mais vai querer ser governo. Muitas pessoas querem ser presidentes, governadores, administradores, diretores gerais, porque têm poder. Okay? Do momento que ele percebe que se eu for diretor-geral, se eu for governador, se eu for presidente, não tenho poder nenhum, sou apenas um gestor, um CEO, logo ninguém mais vai querer ser poder. Porque sabe que lá não tem poder. Vão querer ser governo, vão querer ser administrador, diretor, governador, ministro, deputados, aqueles que de facto estiverem comprometidos com a causa social. Bom nessa perspectiva, porque claramente eliminamos aqui já os marimbondos e ficam somente aqueles que têm compromisso com populações, porque não há poder nenhum. O que interessa? Você quer ter poder, chegas a um governo, uma administração pública, uma provincial, um país, o presidente da república, por exemplo, não tens poder nenhum. És apenas um CEO, um gerente, ok? Do Ministério das Finanças, da Economia, da Justiça, não depende de ti, nada passa por ti. Portanto, logo, ninguém mais que tenha intenções egoístas vai querer ser governo e isso é muito bom. Como é que isso se aplica em África? É um challenge daqueles, é um desafio grande, porque precisaremos, antes de tudo, sobretudo, garantirmos segurança no continente, em cada país do continente, ok? Isso é um processo longo, difícil, mas possível se começarmos agora. Para a África é grande problema porque muitos de nós vamos para os cargos de decisão em função do poder. Eu quero ter poder, vou para lá. Eu crio o partido porque quero ter poder. Quero ser presidente porque quero ter poder. Quero ser governador porque quero ter poder. Logo, por exemplo, qual em África há golpes porque você precisa ter poder para conseguir fazer mudanças. Sem poder, tu não fazes mudança nenhuma. Então, quem quer fazer mudanças e não consegue por via constitucional, parte pelo golpe, conseguir poder, quando tem poder, faz das suas. E também alguém amanhã quiser estar no poder e não conseguir por via constitucional, também parte pelo golpe. Logo, se retirarmos o poder ao Estado, ninguém mais fará golpe, porque quem está lá em cima não tem poder nenhum, porque quem faz mover a economia são apenas os privados. E o Estado é apenas um CEO. Faz o like, subscreva, estamos juntos até o final do vídeo. Diz-me aqui em comentário qual é a tua opinião em relação às propostas, decisões de Milei em relação a esta luta contra a corrupção, contra a inflação e este anarcocapitalismo que de facto vem amedrontar cada vez mais a África, a América não digo tanto, mas a Europa, a África, a Ásia, sim.